todos os irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, você que tem estudado, tem lido, você que tem estado na Escolinha Bíblica Dominical. Tenho certeza que a cada dia você tem se fortalecido mais com as lições apresentadas com vários professores, com vídeos, mensagens muito boas, mensagens teológicas, doutrinárias, que com certeza está edificando as nossas vidas e a vida de quem está assistindo aí os vídeos. Bom, a lição de hoje nós vamos abordar a lição número 9 com o tema a corrupção dos últimos dias. Infelizmente, a corrupção ela se alastrou de uma forma terrível em o nosso meio. Infelizmente, nós vimos isso muito no mundo, a corrupção dentro da politicagem brasileira, entre os políticos, a corrupção entre os famosos, a corrupção na mídia, a corrupção no futebol, a corrupção nisso, naquilo. Mas nos últimos tempos, nos últimos dias, nós temos visto a corrupção dentro das igrejas. Depois que entrou o gnosticismo, o misticismo, depois que entrou o amuleto, depois que entrou tantas coisas do mundo dentro da igreja, não poderia esperar que outra coisa não viesse a acontecer, senão no nosso meio a corrupção. Várias pessoas, infelizmente, hoje são avarentas, presunçosas, orgulhosas, soberbas, iracundas, iradas, pessoas que pregam a teologia da prosperidade, vivem a teologia da prosperidade, porque hoje são pessoas corruptas. Elas não medem esforços para ter riqueza, poder e fama, elas não medem para ser meios lícitos ou ilícitos, mas hoje em dia muitos obreiros, muitas igrejas estão fazendo de tudo para conseguir fama, jogar o seu nome nos quatro cantos do planeta Terra. Nós vemos pastores colocando dinheiro na cueca, nós vemos pastores tentando viajar com dinheiro ilícito sem pagar um tributo, sem pagar os impostos. Nós estamos vendo muitos pastores pegando dinheiro que era para investir em obras sociais, para investir na igreja, investir em si mesmo, comprando fazenda, comprando carros. Nós temos visto muitos vídeos hoje mostrando pastores ensinando como tomar o dinheiro da ovelha, como devorar a ovelha, o salário da ovelha. Então essa corrupção ela se alastrou de uma forma muito grande em nosso meio, e hoje infelizmente nós podemos dizer que a corrupção chegou, está dentro das igrejas, porque homens não vigiaram, homens não oraram, homens não estavam preparados para assumir tal posição, e a partir do momento que assumiram a posição de líderes, mostraram a sua verdadeira identidade. A identidade do homem corrupto ela é mostrada quando ele tem poder. A identidade do homem corrupto é mostrada quando na frente dele chega uma determinada quantia em dinheiro ou chega uma determinada informação. Aí você vê se esse homem é de Deus ou não é. Infelizmente, nesses últimos dias, muitos corruptos estão no nosso meio. Muitos homens que dizem uma coisa e não é. E nós vamos aprender isso na lição de hoje. Bom, a introdução diz que Deus criou o homem bom e perfeito, mas ele pecou. Como resultado da queda veio a morte e toda sorte de corrupção. Vemos isso no Jardim do Éden. Ali nós tínhamos Eva e Adão, e ali uma serpente, e a serpente persuadiu Eva a comer do fruto. Depois que Eva comeu do fruto, persuadiu também Adão, e Adão também comeu do fruto. Então houve uma corrupção naquele momento. Dentro dessa corrupção veio a queda, e a queda gerou as consequências que até hoje alastram no mundo afora, né? E uma das consequências foi a corrupção. O homem, a partir daquele momento, já não conseguiu mais ser sincero, já não conseguiu ser mais honesto, já não conseguiu mais ter temor da palavra de Deus. A partir daquele momento nós vemos vários homens caírem, tropeçarem, vários homens corruptos, vários homens avarentos, presunçosos e orgulhosos se levantarem dentro e fora da igreja. E, infelizmente, esse mal, irmãos, já começou desde o início e até hoje nunca acabou, que é homens corruptos, e atualmente escancarou o Brasil afora e no mundo, né, a corrupção de uma forma desenfreada pelos nossos políticos. Dia após dia nós vemos isso na mídia, homens corruptos, não somente no meio secular, não somente ali no Congresso, não somente nos políticos, não somente no futebol, mas também dentro da igreja. Muitos corruptos hoje fazem parte do nosso convívio. Muitos hoje em dia são corruptos e estão sentados em os nossos púlpitos porque são homens avarentos. E essa lição ela vai nos confrontar. Essa lição vai trazer uma reflexão para nossas vidas. Será que nós também estamos sentados na mesa dos corruptos
Será que nós somos corruptos? Porque a corrupção ela não é só na parte do dinheiro, quando recebemos alguma coisa pela alguma informação, ou quando alguém nos suborna, ou algo assim parecido. Não, a corrupção ela pode ser também uma quebra de contrato, uma quebra de palavra. A corrupção também pode ser quando você vai na fila e você quer pular e passar na frente. Então são vários meios de corrupção. Ela pode estar na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade. Ela pode estar na sua família, no dia a dia, ela pode estar em qualquer lugar, porque a corrupção, infelizmente, ela faz parte hoje do nosso convívio, do nosso dia a dia. E nos últimos tempos, né, são tempos mais trabalhosos por causa da corrupção, né? E esse termo últimos dias não se refere somente ao fim dos tempos escatológicos, mas se faz referência ao ataque do gnosticismo sobre a igreja, os gnósticos, seu misticismo, com sua bajulação, com a sua barganha, com o seu eu tenho que ter muito dinheiro, muita riqueza, com a sua teologia da prosperidade, com a teologia da corrupção positiva, vem se alastrando terrivelmente no meio da igreja. A igreja está sendo atacada. Infelizmente, hoje a igreja vive um dia difícil, onde as pessoas já não reconhecem mais quem é de Deus, quem não é de Deus. A pessoa já não tem mais aquela postura de pregar somente a palavra, mas hoje muitos avarentos estão nos púlpitos, muitos corruptos estão pregando, estão cantando, muitos corruptos estão aí no nosso meio, levando as vidas à pobreza, porque querem arrancar tudo o que as ovelhas têm. E aqui algumas características dos falsos homens, desses falsos mestres que andam por aí afora. Por exemplo, uma das características deles é você reconhecer, né, se ele é realmente homem de Deus ou não. Por exemplo, ele é amante de si mesmo. Se esse cara que está pregando, está pastoreando, ele é amante de si mesmo, ele se enquadra nas características do falso mestre. Essa pessoa é avarenta, presunçosa, soberba, blasfemo, é desobediente, profano, é irreconciliável, caluniador, mentiroso, fofoqueiro, avarento. Então, com esse tipo de pessoas nós não podemos tratar. E nesses últimos dias está se levantando muitos falsos mestres, falsos obreiros. São tempos trabalhosos que nós estamos passando na face da terra. Bom, o tópico 2 vai falar sobre Paulo, um exemplo de obreiro em tempos difíceis. Nós precisamos se espelhar em alguém. Nós precisamos ter alguém como exemplo. O exemplo na sua vida pode ser seu pastor, seu pai, alguém da sua família, alguém conhecido, né, que você vai inspirar, que é uma pessoa que não é corrupta, uma pessoa que é um exemplo de dedicação, de amor à obra de Deus, uma pessoa que ela realmente vive a palavra do Senhor. E um exemplo aqui que nos apresentaram nos últimos tempos, né, de um bom obreiro para tomarmos como exemplo, é o apóstolo Paulo. Paulo exorta Timóteo a fim de que ele perseverasse nessa doutrina e sempre procurasse pregar a palavra de Deus em todas as ocasiões. Como líder, Paulo era um exemplo a ser seguido pelos demais pastores, inclusive por Timóteo. E ele está aqui declarando aqui para que Timóteo continuasse nessa doutrina, continuasse na palavra. Em tempos difíceis, nós temos que seguir alguém que pregue a palavra, que vive a palavra, que não só pregue, mas também vive o que está pregando, que pregue, que vive o que prega. E Paulo é um desses obreiros, tomado como exemplo para ser seguido, porque era um homem de Deus, aprovado por Deus, um exemplo autêntico de Jesus Cristo na sua obra, era o apóstolo Paulo. E por isso que ele declara para Timóteo: segue o que eu estou ensinando, viva o que eu estou ensinando, que com certeza você também se tornará um exemplo, modo de viver. Muito exorta, ensina e prega com muita desenvoltura, todavia na prática não vive aquilo que transmite nos púlpitos. Paulo não somente ensinava na sua vida, era um testemunho vivo no poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Então tem muitos por aí, eu conheço vários homens que no púlpito é uma bênção, pregam, ensinam, cantam, pulam, choram, sapateiam, mas no seu dia a dia, na sua vivência diária, é uma pessoa totalmente diferente daquela que está no púlpito. Parece que é duas pessoas, uma na igreja e outra fora. Parece que você conhece não uma pessoa, mas parece que você conhece duas em uma só, a alma gêmea da outra pessoa. Na igreja você encontra, é uma maravilha, veste como pregador, fala como pregador, é um servo de Deus, mas quando está fora dá um péssimo testemunho, se transforma em outra criatura, em outra pessoa, não dá um bom testemunho. Mas Paulo tinha um modo de viver reto, honesto, digno de ser um exemplo para as nossas vidas. A intenção, fé, longanimidade, amor. E amor. A intenção de Paulo não era promover, mas promover o Evangelho de Cristo. Se desejo era ganhar almas para Cristo. Ele não queria se promover, mas divulgar a palavra de Deus. A intenção de Paulo era essa, a
fé a fé que ele tinha, a longanimidade e amor que o apóstolo Paulo tinha, não era para que ele viesse crescer, não para que ele viesse se vangloriar de forma nenhuma, era para que o evangelho viesse ser pregado e almas viessem ser convertidas na presença de Deus. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo quando estava admoestando ali os irmãos, quando ele estava pregando a palavra de Deus, ele pregava com amor e com muita fé, crendo que o Evangelho de Deus iria crescer cada dia mais e mais, porque esse era o desejo do apóstolo Paulo, ganhar almas para o Senhor. Ele era um homem de fé, por isso pôde suportar todos os empates e combates e sofrimento, porque passou durante o seu ministério. Então nós precisamos ter fé também para enfrentar as adversidades, enfrentar as calúnias, enfrentar as heresias, enfrentar o gnosticismo, enfrentar os levantes, as várias doutrinas que estão surgindo dia após dia. Nós temos que ter fé, como o apóstolo Paulo teve, e se possível suportar com sofrimento, mas não abandonar de forma nenhuma a sã doutrina que é a palavra de Deus. Fez-nos fazer, a fé nos faz vencer os empates do ministério. A fé nos motiva, a fé nos dá força, a fé nos dá coragem, a fé nos dá vigor, a fé ela quebra a barreira da corrupção, a fé arranca do nosso meio a incredulidade, a fé longânima e de amor, ela faz com que nós venhamos ter paciência, né? Paciência para suportar os mais fracos, paciência para vencer os defeituosos, paciência para solucionar os problemáticos. O líder precisa cultivar esse dom, especialmente o amor, porque nós temos que amar inteiramente outras pessoas, precisamos dedicar nosso amor às outras pessoas. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, expressa esse sentimento, né? Que a maior profecia é o amor, a fé, a caridade, o amor, a devoção, o cuidado. Nós precisamos também ter nesses últimos dias para com a igreja. No tópico 3, o ensino da palavra de Deus em tempos difíceis, né? Então nós já aprendemos aqui que nos últimos dias Paulo é um exemplo de obreiro em tempos difíceis, como o apóstolo Paulo enfrentou, como é que era o modo do apóstolo Paulo viver, né? E as qualidades que o apóstolo Paulo tinha, né? De fé, uma fé longânima e um amor extraordinário pela obra de Deus. Também nós vimos no tópico 1 as características do falso mestre, do falso obreiro, né? E os tempos trabalhosos, como reagir, como se levantar, né? E a falsa aparência de muitos pregadores, muitos cantores e muitos homens que se dizem de Deus, mas vivem uma vida de aparência, uma vida de ruína, uma vida de miséria, porque na igreja é uma coisa e no mundo é totalmente outra. Nós nos escondemos dos irmãos, mas não nos escondemos de Deus. Se nós estivermos vivendo uma vida de corrupção, um modo de viver diferente daquilo que nós temos dentro da igreja, Deus tem poder para tirar todas as máscaras, capas e nos levantar como homens de Deus. Talvez a corrupção chegou na sua igreja e você percebe que muitas pessoas estão vivendo assim, dessa forma. Na igreja é uma coisa, no mundo é outra. Então, ore para Deus arrancar, quebrar, esmagar, dilacerar esse mal chamado corrupção do meio das igrejas. Homens precisam ser libertos de toda avareza e de toda presunção. 3. O ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. O valor do ensino bíblico nos tempos difíceis, nós temos que ter a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra o Senhor, e temos a palavra sempre aberta na igreja. Na atualidade é imprescindível que os líderes invistam recursos e tempo no ensino da palavra de Deus. Temos visto muitas igrejas já não tem mais culto de doutrina, culto de ensino da palavra, mas trocou por outros cultos, né, de entretenimento, cultos de ensaio, culto de louvor, culto de adoração, culto de prosperidade, culto da cura, da bênção, e não tem mais o culto da sã doutrina, de aprender a palavra de Deus, infelizmente, né? E aqui o professor está nos ensinando que nos últimos tempos um dos recursos imprescindíveis para nós termos a vitória no tempo difícil, né, é o valor do ensino bíblico. Nós temos que valorizar a palavra de Deus, valorizar o ensino bíblico, valorizar uma doutrina, né? Se ainda na sua igreja tem uma doutrina, escola bíblica dominical, valorize, porque muitos lugares já não tem mais, muitos lugares somente o pastor que está falando, está alimentando a ovelha, e muitas das vezes o alimento não é do alto, o alimento é da terra. Muitas das vezes o alimento não vem de Deus, o alimento vem do próprio homem ou até mesmo do diabo, e muitas pessoas estão se alimentando com um falso alimento que não seja da palavra de Deus. Somente o ensino bíblico ortodoxo conduz o homem à santidade e à santificação. Salmo 109, 105. Lâmpada para meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. Somente a palavra de Deus pode levar o homem a ver uma vida de honestidade, arrancar de dentro do homem o desejo desenfreado pela fama, pelo sucesso, pela riqueza. Somente a palavra de Deus
tem esse poder na face da terra. Então o ensino da palavra de Deus é a instrução que leva o homem a viver de modo justo e digno. A palavra de Deus é que leva o homem a ter reflexão, que leva o homem a pensar no que está fazendo de bom e de ruim, que leva o homem a viver uma vida de retidão na presença de Deus. Tópico 2. Combatendo o espírito anticristo com a palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis, porém sabemos que o anticristo ainda não está no mundo, mas muitos de seus seguidores já se encontram em plena atividade, inclusive realizando sua obra satânica em oposição à igreja, em oposição a Cristo e a sua igreja. Então nós vemos aqui que o anticristo ainda não está no mundo, governando o mundo, mas ele sabe mexer com as pessoas. Ele tem aqui na face da terra pessoas que trabalham na sua obra em divulgação, ficando em oposição à igreja de Cristo. Então como vamos combater o anticristo nesses últimos tempos? Para que ele não venha infiltrar no nosso meio pessoas corruptas com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que pode combater os gnósticos, somente a palavra de Deus é que pode vencer, somente a palavra de Deus é que pode nos levantar, somente a palavra de Deus é que ela vai confrontar com os falsos ensinos e nos mostrar o caminho, a verdade. Somente a palavra do Senhor. Bom, nós temos o relativismo, né? O relativismo moral domina o pensamento na atualidade, em modo de um falso pluralismo e do respeito à diferença. O diabo vem convencendo as pessoas de que nada é errado, tudo é relativo, né? Posso todas as coisas, nada mais é pecado. Depois que surgiu o movimento gospel, muitas pessoas estão caindo no relativismo, tudo é relativo, tudo pode, e muitos estão indo para um lugar errado. Nós temos visto hoje festa disso, festa daquilo, festa junina, festa do cabide, festa não sei de que mais, dentro das igrejas. O mundo está entrando dentro da igreja, infelizmente, né? Por causa do relativismo e por causa do pluralismo, onde as pessoas já não têm mais o temor da palavra de Deus. Leis infames, leis que criminalizam e prevêem a prisão daqueles que usam texto da Bíblia para falar contra o homossexualismo, leis que querem legalizar o uso de drogas e a prática do aborto. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias, e como está sendo difícil essas leis infames que estão se levantando contra a igreja, onde lá nos Estados Unidos uma mulher foi presa porque não quis fazer o casamento homossexual. Hoje no Brasil nós temos que ter muito cuidado por causa da lei da homofobia. Muitas pessoas hoje, as leis que estão vindo a favor do homossexualismo, a favor do aborto, é totalmente contra a família, o que a Bíblia prega, e nós só vamos vencer todo esse mal, toda essa prática pecaminosa com a palavra de Deus. Somente ela é que vai mudar o coração do homem, somente ela é que vai combater o espírito do anticristo, somente a palavra de Deus é que vai trazer vida para as pessoas que estão mortas na presença do Senhor. Muito bem, nós estamos aqui no terceiro tópico, que vai falar sobre a palavra de Deus e seus referências éticos. As leis de muitos países favorecem a imoralidade e a falta de ética na sociedade. Muitas delas são estabelecidas sob a egíde de filosofias materialistas, né? A palavra de Deus e seus efeitos éticos. Estamos vendo isso na sociedade, né? Em muitos países a imoralidade, a sensualidade está ganhando uma proporção muito grande, né? E a falta de ética dentro da sociedade, entre as pessoas, está faltando muita ética, está faltando amor, está faltando temor, está faltando tanta coisa nessa sociedade corrupta. Pessoas que estão vivendo uma filosofia materialista de posse, desejo por fama, por riqueza e por sucesso. Esses relativistas, pluralistas, materialistas, levando muitas igrejas ao fracasso e à derrota. A palavra de Deus, todavia, traz em seu amargo referências éticas e morais para a plena felicidade das famílias em que qualquer civilização. Os que rejeitam essas referências ficarão perdidos, inseguros, sem rumo e orientação. Somente a palavra de Deus é que traz para nós uma orientação, um fortalecimento na presença de Deus. Muitos não estão dando valor, muitos não estão observando a palavra de Deus, estão vivendo uma sociedade insegura, imatura, uma sociedade medrosa, porque não dá valor à palavra de Deus. O resultado disso é a tragédia moral que vem se abatendo, especialmente sobre a família e a sociedade como um todo. Hoje a família tem sendo bombardeada de todas as formas, pela mídia, pelo Congresso, pelas leis, pelos homens terríveis, homens sanguinários, déspotas, homens, infelizmente,
usado pelo anticristo para combater a igreja. A palavra de Deus está sendo atacada dia após dia. As leis estão vindo para atacar a igreja. E a igreja só precisa se reunir para combater o anticristo. Conclusão. Vivemos tempos difíceis, por isso precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é um guia seguro para conduzir o crente neste mundo de trevas morais e espirituais. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Portanto, sejamos exemplo para essa sociedade pós-moderna. Então, o apóstolo Paulo era sal e luz do mundo. Mesmo estando em prisões, em cadeias, o apóstolo Paulo não desanimou, mas continuou confiante, continuou tendo fé. E ali leva uma mensagem para Timóteo, uma mensagem de reflexão, levando Timóteo a também perseverar na sã doutrina, na palavra de Deus, perseverar. Ele ia alcançar a vitória, ele ia alcançar a bênção do Senhor. E nós precisamos perseverar nos últimos dias. E não abandonar a fé, não abandonar a sã doutrina. Muito bem, então o significado aí de pluralismo, multiplicidade, o que não é único, né? Nós estamos vendo muito essa multiplicidade, essa filosofia que não admite no mundo não seres múltiplos e individuais. Infelizmente o pluralismo está tomando de conta. E o relativismo, teoria filosófica baseada na relatividade do conhecimento. A filosofia kantiana é um relativismo, onde todas as coisas postas, tudo é relativo. Muitas pessoas estão com essa mentalidade e com essa filosofia em seus corações. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.